Boa tarde, pessoal. Então hoje nós vamos trabalhar aí com uma locação e uma edificação usando o método polar. Nós vamos colocar algumas estacas no mapa de edificações. Então inicialmente aqui com a tela da estação, essa estação aqui é uma RUID, ela tem esse programa aí. Nós vamos vir na opção menu, botão menu, job, né, novo trabalho. Nós vamos estar criando aí um novo trabalho. Então, novo trabalho, eu vou chamar aqui de CTO, né, controle de obras. CTO. Fechou? Antes de criar o trabalho, nós vamos nos atentarmos aí numa questão das configurações do trabalho. Então eu vou vir aqui na tecla configurar e eu tenho que me atentar no fator de escala. Então nesse caso o fator de escala é igual a 1, a gente está trabalhando no plano topográfico local, sem projeção nenhuma. Temperatura e pressão ligado, né, as correções de temperatura e pressão. E correção aí o nível médio do mar desligado, tá? Nós estamos trabalhando no plano topográfico local. As demais configurações aí são padrões, não convém nós falar agora. Vou dar um OK aqui para criar o trabalho e o trabalho está criado. Então agora, como o processo é locação, né, é o inverso da medição topográfica, nós temos que obrigatoriamente ter os arquivos, o arquivo de coordenadas no pendrive, enfim, ou num cartão SD, no caso da estação aqui, e importar para dentro desse trabalho, né? Então esse processo nós vamos fazer agora. Nós vamos vir na opção menu, comunicação, aqui com, né, opção 5, importar, exportar SD, do cartão SD, importar coordenadas, tá? Então aqui eu vou procurar o meu TXT, conforme a gente viu aí nas aulas anteriores, como deve ser o formato desse arquivo TXT, que vai ser aceito aí em 99% das estações totais. Aqui nesse caso não é diferente, então se alguém quiser saber como é feito esse TXT, procure as aulas anteriores. Então o arquivo de hoje que a gente vai usar é esse aqui, gabarito, tá? Vou dar um OK. E agora aqui eu tenho que me atentar como que eu montei o meu arquivo TXT. Então nesse caso aqui eu tenho ponto, né, o nome do ponto, descrição, coordenada X, Y, Z, né, ou analogamente aí, coordenada Este, Norte e Z, tá? Vou dar um OK. Ele vai me pedir aqui para iniciar, né, a importação. Olha lá, ó, 70 pontos importados, tá? Então, antes de eu iniciar aqui a locação, né, a orientação da estação e depois a locação, eu vou vir aqui em dados para ver como que a minha estação total carregou. Será que ela carregou certo esses dados, se eu acertei meu TXT? E aqui tem os meus pontos que foram carregados, né? Então tá lá, ó, P5, E5, P5, E3, então são pilares, né, enfim. Ó, pilar, estacas, e aqui são os nossos pontos de apoio. Então nesse momento agora nós estamos estacionados no ponto L0035, vamos fazer a ré no L0021. Então eu vou sair agora dessa tela aqui, vou vir para a tela principal, né? Aperto duas vezes aí a tecla ESC, mais uma vez volto aqui para a tela de medição. E aí agora eu tenho que orientar a minha estação. Então temos aqui a opção 7 ali, se você olhar no canto superior esquerdo da tecla 7 vai estar STN, né? Uma abreviação de estação. Então apertei aqui a tecla 7, né? Tá me dando ali algumas opções. Nesse caso a nossa estação está num ponto conhecido, de coordenada conhecida. Então aqui agora dou um Enter. Ela está me perguntando inserir a estação. Qual que é a minha estação? Então eu estou dizendo para vocês aqui que é o L0035. Eu posso digitar isso, se eu tiver digitado corretamente, já vai puxar automaticamente lá da minha planilha de coordenadas, né? Nesse caso aqui, para essa estação aqui tem um macete para mim acessar essa lista, tá? Se eu apertar aqui o botão List, ó, vocês percebam que não aparece nada. Então nessa estação aqui, eu vou apertar a tecla Mode, ou melhor, eu aperto a tecla Mode aqui até o símbolo, né, ficar alfanumérico, vou apertar no 0, em vez do 0 ali saiu o asterisco, tá? Então lá no DOS, antigo DOS, o asterisco era todos os arquivos, né? Nesse caso aqui, quando eu dou um asterisco aqui e dou Enter, ele vai me abrir uma lista de todos os pontos, tá? E agora aqui eu vou selecionar o ponto, o L0035, tá lá, ó, ponto de apoio é o ponto onde eu estou estacionado. Confiro as coordenadas, então é isso aqui mesmo, vou dar um Enter. A altura do instrumento para nós agora, como a nossa locação ela vai ser 100% planimétrica, não nos interessa. E agora está me perguntando qual que é a ré. Então nesse caso a minha ré é o L0021.
Então dei um Enter, o procedimento é o mesmo, vou digitar aqui um asterisco, ó, Mode para trocar para alfanumérico, o 0 ali, o asterisco, vou dar um Enter e vou procurar o L0021, tá lá. Confiro as coordenadas, ponto de apoio, a altura do prisma não nos interessa, certo? Agora está me pedindo para medir. Então agora, usando aqui a mira expedita, né, para facilitar a minha vida, sempre mirando primeiramente no pé do bastão, né, o nosso ângulo horizontal aí, diminuindo o erro angular. Fixei o ângulo horizontal, agora eu vou soltar o vertical e vou subir até o prisma para fazer a medição. Então, vou apertar aqui a tecla medir. Constante do prisma, claro, né, pessoal, isso já está configurado, menos 30, tá? E agora aqui a estação total me apresenta duas telas, ali se vocês verem no canto inferior, superior direito, vai ter 1/2, né, uma tela de duas. Então eu tenho a segunda tela, vou colocar para baixo para ver o que ela vai me mostrar. E olha lá, ó, tá me dando, né, as discrepâncias, os erros da minha orientação. Então, diferença da distância vertical, né, ou seja, calculado através das minhas coordenadas que eu inseri na estação, comparado com o que eu estou medindo agora. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, a nossa parte altimétrica pouco importa. Nós vamos nos atentar para a diferença da distância horizontal, DDH, segunda linha ali. Deu 4 milímetros, então tá ótimo, tá muito bom. Isso significa que a gente pode seguir fazendo a locação? Não necessariamente, né? A gente sempre vai conferir num terceiro ponto, tá? Essa orientação nós vamos conferir num terceiro ponto. Dei um Enter aqui para gravar os dados, né? Então agora o operador do prisma já foi para o próximo ponto, ponto de checagem, né? Para ver se eu não tenho nenhum erro angular aí antes de iniciar a locação. Lembrando que se eu errar a orientação, toda a minha locação vai estar errada, né? Não tem pós-processamento, é em tempo real. Agora eu vou fazer a conferência do ponto ali da orientação no L0026. Na opção locação, então aqui na tecla 8, está escrito ali S-O, né, Stake Out. E ele está me perguntando o que eu vou locar, né? Eu vou locar através de coordenadas. Eu não tenho ângulo e distância. Eu não quero digitar ângulo e distância, eu tenho coordenada salva na estação. Então XYZ loca. Está me perguntando o ponto. Então eu vou colocar aqui agora o ponto. Vou procurar lá o L0026. Então agora eu vou colimar aqui no L0026, lembrando sempre no pé do bastão. Colimei bem na ponta do bastão, tá dando um erro ali de 2 minutos 48 segundos, tá? Visualmente, eu percebo que vai estar tangenciando, nesse caso aqui, o lado esquerdo do bastão. Então se o meu bastão tem aproximadamente aí 1 polegada de diâmetro, né, 25 milímetros, e está tangenciando a esquerda, significa que esse meu erro angular está representando planimetricamente um erro aí na casa de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Quando eu medir no prisma, ela já vai me calcular o quanto que está sendo esse meu erro. Então olha lá, ó, na primeira linha, a diferença do meu ângulo, tá? Então aqui no caso quando eu medi agora ele mudou para 1 minuto e 40 segundos, né? Nesse caso ele está dizendo que o meu operador deveria ir para a esquerda, tá? 5 milímetros, perdão, e 7 milímetros para fora. A última linha ali, que é o oeste, seria o quanto corta e a terra. Lembrando, nesse caso não estamos preocupados com a parte altimétrica. Então esse meu erro está resultando planimetricamente 5 milímetros em um sentido e 7 milímetros no outro. Consigo prosseguir a minha locação, afinal de contas nós vamos estar locando estacas hoje, tá? Então para alocar estacas esse erro ele é aceitável, correto? Então agora não preciso gravar, só foi a conferência da minha orientação. Vou voltar aqui para a tela de seleção de pontos e agora vou selecionar uma estaca para fazer a locação, correto? Então vou procurar aqui, vamos ver a estaca
as estacas pertencentes ao pilar 1, tá? Então, pilar 1, estaca 1. Vamos ver. Então, olha lá. Tá dizendo para mim agora que essa estaca, ela tem que estar 15 graus para a minha direita. Ó, movimentei aqui, passei do ponto. 2 graus. Então, as primeiras tentativas, pessoal, é muito importante que a gente não se apegue tanto nessa questão do ângulo horizontal aqui, tá? Por que isso? Nesse caso aqui, tá dando 13 metros de distância, afastado aqui do ponto de estação, vai estar essa minha primeira estaca, tá? É muito difícil o operador do prisma acertar essa distância numa primeira tentativa, então a gente não vai perder tempo posicionando o prisma exatamente nesse alinhamento aqui, né? Se eu zerasse o ângulo horizontal, porque eu vou perder muito tempo fazendo esse procedimento, e aí eu vou ter que fazer várias tentativas, né, na questão da distância. Então, o cara vai estar a primeira tentativa aos 10 metros, ele vai ter que se deslocar 3,5 metros para trás, vai ter que voltar. Então, conforme essa minha distância vai ficando melhor, eu também vou ajustando a questão do ângulo horizontal. Então agora nós vamos fazer a primeira tentativa aí da medição da distância. Então nesse caso aqui não precisamos mirar no pé do bastão e subir, né, pessoal? Nós estamos fazendo tentativas aí, tá? Olha lá, a estação total tá me dizendo o quanto que eu tenho que... O meu prismeiro tem que ir para a esquerda, né? Diferença do ângulo horizontal. No caso, 1 metro, ele pega esse ângulo e transforma em questões métricas, né? Então, esses 8 graus significa ele andar 1,8 metros para a esquerda dele, né? Para minha esquerda, perdão, direita do operador. E ele tem que vir 18 centímetros para dentro, sentido estação total. Então perceba que nessa primeira tentativa o operador do prisma quase acertou a distância, tá? Então agora eu vou orientar ele, ó. Eu vou zerar aqui o meu ângulo horizontal, tentar mais ou menos zerar ele, né? E eu usando a mira expedita, eu vou estar orientando o meu operador do prisma até ele cair no alinhamento. 1 metro. 1 metro pra cá. Para aí. Passou. Aê. Olha lá, ó, mandei medir de novo e agora a estação total tá me dizendo, ó, ele tem que vir 26 centímetros para dentro, em sentido estação total, tá? E 20 centímetros para minha esquerda. 20 centímetros para cá e 25 para frente. Cinco centímetros e 6 para frente. Ó, percebam que agora sim, ó, eu vou orientar ele para ele ficar no alinhamento, tá? Então agora aqui eu vou zerar o ângulo horizontal, estão vendo ali na primeira linha, ó. E olhando pela luneta eu vou orientar ele, ó. 3 centímetros para cá. Aí. Zerei, tá bem no meio, vou medir 10 centímetros para fora nesse alinhamento aí.
2 centímetros pra cá, ó. Aí. Agora a estação total está me dizendo que ele tem que vir 3 centímetros para dentro. Então agora chega o ponto de nós entendermos qual que é a precisão, tá, que está sendo exigido do nosso contratante. Para alocação de estacas, onde depois vai vir um bate-estaca, vai vir uma hélice contínua a fazer a furação, 5 centímetros está um valor aceitável. Então nesse caso a gente está tendo aqui 3,9 centímetros, né, num sentido e 1 milímetro em outro, no outro sentido, tá? Então é aí o ponto, pode fazer a marcação. Importante agora, ó, o prismeiro fez a marcação, eu vou apontar o prisma, o piquete aqui, ó, ele vai levantar o prisma e eu vou entrar nesse buraco. É muito importante nós não fazermos a cravação do piquete até o final como um todo, porque esse piquete ele pode pegar uma ponta de pedra, um solo rígido e ele enviesar para algum lado. Então é sempre bom a gente cravar metade do piquete, tá? Nesse caso aqui o piquete até é pequeno, poderia ser um maior. Colocar o prisma de novo no centro do piquete e refazer a medição para ver se tá dentro do erro aceitável. É o que a gente vai fazer agora. Nesse caso, ó, temos aí um erro de 4,5 centímetros. Ainda está dentro do esperado, que seria 5 centímetros. Aqui, ó, pessoal, a gente fez a medição de novo, tá? E deu 4,5 centímetros, né? 4,5 centímetros. Tá dentro do padrão. 5 centímetros é um valor, né, de tolerância bom aí para fazer a locação de estacas, tá? Se porventura esse piquete começar a correr, a gente não deve jamais, ó, bater lateralmente aqui nele, tá? Em nenhum sentido. Por quê? Porque ele vai criar, o solo vai perder resistência, então não se faz isso. A gente vai bater, né, empurrando ou bater puxando ele, a outra metade que ficar para fora. Em alguns casos a gente compacta o solo aqui no entorno, arruma algum cascalho, alguma coisa aqui para servir de calço, né, e bate do lado, ó, para fazer com que esse piquete ele crie uma resistência, tá? Outra forma de fazer, nesse caso, para estacas, né, a gente pode usar cal. Então a gente pode usar cal, ó, cal virgem, né? Então de um dia para o outro aí vai vir o sereno e vai criar aquela pedrinha de cal, tá? Isso evita que a marcação seja perdida também, ó. Então vou colocar aqui um pouco de cal em cima. O pessoal da máquina vai conseguir fazer a escavação, né, ou a cravação da estaca no lugar correto, beleza? Depois da construção das estacas, aí a gente vai fazer a etapa do as-built, que é medir aonde a estaca foi construída, perfeito? É isso aí.